Sou a Carol Inácio, tenho 30 anos, sou natural de Colatina. Carol é negra. Espírito Santo. Mas moro em Vitória desde 2023, há 3 anos. Tem cabelos afro. E sou apaixonada por samba, uma cerveja bem gelada. Sou muito fã das minhas amigas, que é a minha rede de apoio aqui em Vitória. Que mais? Sou influenciadora afro, que fala mais da autoestima de mulheres negras, né? Partindo de vários pontos, assim. Não só da autoestima em si com o corpo, mas de tudo que a gente é e faz no dia a dia. Eu sou comunicadora. Está no escritório sentada a uma mesa. Tudo que eu sei da comunicação foi partindo da minha curiosidade e alguns cursos, assim, ao longo da vida, né? Mas eu sou pedagoga formada e é isso. Formei no IFES. Estou aqui em Vitória faz uns 3 anos já, eu vou fazer 3 anos em agosto. No jardim de uma casa, um rapaz negro sentado em uma cadeira. Fazendo cinema porque eu gosto muito da área, eu sempre foi uma área que eu, querendo ou não, quando eu era menor, eu tinha muito interesse, eu gostava muito de ver filmes, de ver séries, eu adorava desenhos e tudo que tinha relacionado ao audiovisual, só que eu ficava guardado, porque minha família era muito prendida naquele globo, vai fazer direito, vai fazer medicina, vai dar orgulho pra família e tal. Ninguém sabia que arte também é um negócio que você consegue trabalhar. Aí eu fui crescendo, eu tava muito nesse negócio do que a minha família queria muito, mas no final fui me rebelando um pouco, no final ali da adolescência, pensei, por que não fazer cinema? Como eu odiava muito o ensino médio, eu só queria sair logo, assim. No jardim, uma jovem branca de cabelos escuros ondulados. Né? Teve esse fanfest, assim, então eu fui obrigada a ir pra federal, porque se fosse privada eles não queriam. Aí, tipo, porque é uma coisa de pelo menos, faz cinema, curso bosta desse, mas pelo menos é na federal, que eles podem falar. Minha avó até hoje fala que eu faço jornalismo, né? Tem esse fun fact também. Eu formei em pedagogia, igual eu falei. No escritório, Carol Inácio. Eu de estar no lugar de sempre tentar ensinar alguma coisa, poder passar para o outro. Eu acho que uma profissão que é muito coletiva para mim é ser professora. E aí outra profissão que também me leva a essa coletividade, a ouvir histórias, contar e narrar histórias, é a comunicação. Eu caí na comunicação de uma forma muito natural, assim. Na época era Facebook e eu era só uma pessoa que tinha praticamente raspado o cabelo. Carol usa óculos e brincos em formato de caracol. Por conta de fazer ir naquele salão, beleza natural, sair do liso e ir para o cacheado. O cacheado, que também é química na época, mas que me ajudou muito, assim. Então, essa mudança, assim, inicialmente, eu era só uma anônima, né, na escola, assim. E aí, depois que eu fiz esse corte de cabelo, bem baixinho e tal, eu passei por 2 semanas, assim, de sufoco na escola, porque é um ambiente, assim, que tem a diversidade, mas as pessoas não sabem lidar muito bem. E aí, depois eu fui... Atrás dela, uma estante. Não ligando muito para isso. Eu acho que as pessoas ficaram mais admiradas, assim, com isso. E aí, depois... de chacota, eu virei a que inspira as outras meninas. E quando eu postava no Facebook as minhas fotos, esse processo, e eu gosto de escrever, então eu escrevia muita coisa. E aí as pessoas passaram a, tipo assim, parar na rua, falar, você é a menina que cortou o cabelo, nossa, minha filha se inspirou em você. Então, a partir daí eu comecei a me comunicar ainda mais. Minha família em Viana sempre foi muito simples, muitos trabalhadores, meus pais. Então, essa vida da arte, eu sempre falei, não, isso não é para mim, Deus me livre. No jardim, uma jovem morena de cabelos pretos e ondulados. Conheci amigos que se interessavam por publicidade na época, e aí eu fui me aproximando desse universo. E aí eu falei, parece que isso tem um pouco a ver comigo. E aí eu fiz o curso de rádio e TV no Vasco Coutinho, porque eu achava interessante, porque eu achava que isso ia ajudar na minha vida, assim, sabe? Que ia me ajudar, sei lá, aprender a fotografar. Achei que eu ia aprender a fotografar. E aí eu lembro que um professor de lá uma vez falou pra mim assim, você sabe que você não vai fazer outra coisa, né? Que você vai fazer isso, né? Aí eu falei, até parece. Eu vou ser psicóloga, querido. E aí não, tô aqui ainda, 10 anos depois. Antes de eu vir pro Espírito Santo, eu morava em São Paulo. No jardim, o rapaz negro.
tem uma parte muito importante que eu gosto de mencionar antes de eu vir para cá, que eu fiz 1 ano de Jovem Aprendiz. O trabalho era terrível. Eu trabalhava de Jovem Aprendiz Americanas, não era uma valorização muito grande. Mas, por outro lado, eu fazia o curso de Jovem Aprendiz no Senac da Lapa Faustolo, que lá na Lapa, em São Paulo, tem 3 Senacs, aí esse Lapa Faustolo é onde eu fazia o curso de Jovem Aprendiz. Lá eu conheci professores maravilhosos, inclusive eu conheci um professor de audiovisual que me ajudou bastante nessa escolha, influenciar a escolha, porque lá em São Paulo audiovisual é um negócio, um babado. E foi lá que eu fui descobrindo, lá também eu comecei a criar esse interesse por moda, porque foi finalmente um mundo que eu comecei a me conectar mais. E quando eu fui crescendo, eu não ou eu me sentia muito preso, eu não conseguia sair porque, ai, o que vão pensar, o que vão falar sobre. E foi lá que eu fui me desprendendo muito, eu fui me descobrindo nisso tudo. Cara, eu sempre fui apaixonada por música, evento, entretenimento no geral. Eu sou uma pessoa muito Uma falante jovem branca de cabelos e gosto longos. muito de estar perto de amigos e, enfim. Em 2014 eu tive o primeiro contato com o festival multicultural que foi na Chapada dos Está no Veadeiros. escritório. E assim, eu fiquei apaixonada com a proposta do evento, mas foi um caos. E aí, dali, eu, assim, falei, não, cara, tem muita, tipo assim, não criticando o evento, mas sim construtivamente. Falei, não, tem muita coisa, muitos detalhes, assim, quem são essas pessoas envolvidas, como que funciona esse trabalho, essa pré-produção. E dali eu comecei a me inteirar cada vez mais, que foi o mesmo ano que eu comecei a me relacionar com o pai da minha filha, que também já era super por dentro, assim, do meio artístico. E aí, aos poucos, eu fui me inserindo e fui me identificando com alguns eventos e, enfim. E essa sua experiência no trabalho, você teve experiências como CLT, estagiário, PJ? Como que foi isso? Menina, eu trabalhei muito. No jardim, Eu, a jovem morena. eu comecei. Quando eu entrei na UFES, eu trabalhava numa rádio. E eu queria muito migrar para o audiovisual. Então, eu fiquei mais ou menos uns 2 anos nessa rádio. Depois, eu consegui uma bolsa na UFES de monitoria, o Lab Vídeo. E meus pais quase me mataram porque eu troquei um salário de CLT por uma bolsa. Foi assim, clima fechado, tempo fechado lá em casa. Mas eu entendi que eu estava investindo no meu tempo. Então, eu usei o tempo do laboratório para me enfiar em tudo que eu podia. Eu pegava a edição para fazer, eu me oferecia nas produções dos outros, porque eu tinha uma coisa que eu não tinha antes, que era tempo, né? Eu trabalhava na rádio de manhã, ia direto para a UFES e tinha aula de noite. Então, quando eu saí da rádio, eu falei, nossa, agora o tempo é o meu aliado, eu tenho todo o tempo do mundo. Então, eu usava o tempo que eu estava no laboratório para isso, para ver filme, para me enfiar nas produções, para participar dos projetos. Eu só não fiz pesquisa, mas todas as outras coisas na UFES que eu pude me envolver, eu me envolvi. Então, desde de lá para cá, eu trabalhei numa produtora audiovisual durante mais tempo, assim, mais ou menos uns 5 anos. E depois eu comecei a me jogar mesmo na minha carreira solo de freelancer, de começar a fazer as minhas coisas, de acreditar nos meus projetos e começar a desenvolver meus próprios projetos também, que é onde eu estou hoje, assim, fazendo alguns projetos meus e também prestando serviço para outras pessoas, como uma oficina, preparação de elenco, e tem os meus projetos de direção e outras coisas que me No interessam. escritório, a jovem de cabelos longos. Sempre me mantive muito aberta a tudo, assim. Eu gosto de eventos multiculturais, alternativos, mas eu não posso fazer um evento corporativo. Não, eu tô sempre aberta. E aí, essa empresa que eu trabalhei, CLT, dentro dessa categoria, né, que eu já fazia projetos paralelos, eu fiz vários tipos de eventos, de casamento, corporativo, comemorativo, e assim, foi legal para minha carreira, é uma experiência recente até, um ciclo que se encerrou não tem tanto tempo, foi uma experiência muito boa, mas
assim, o CLT em si, né, tem aquela carga horária. Então, assim, dentro da minha realidade, da minha rotina, limita muito. Então, eu fico muito submissa àquela proposta e acabo não podendo abranger mais e fechar novos projetos, me dedicar como gostaria para outros projetos. Então, para mim, hoje, eu prefiro seguir com projetos como microempreendedora, que aí eu posso fazer, cuidar de um calendário e me redobrar, multiplicar e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Hoje em dia eu trabalho como PJ. No Isso. jardim, a jovem branca de cabelos ondulados. Era bem frustrante, assim, eu ver as pessoas, gente que, tipo, na minha cabeça era meio incompetente, tendo um estágio foda, e eu não tinha nada. Quando eu arranjei foi porque me indicou o primeiro, né? Eu fui estagiária, eu era social media, eu era estagiária de comunicação. E aí agora eu sou bolsista, o bolsista é bem melhor. Ganho menos? É, né? Mas o outro também não era bom e era torturante psicologicamente. Aí tinha dessas também, tipo, pô, tô nessa porra desse estágio, um lugar ruim desse, era tipo, 6 horas por dia, parecia 8. Tipo, eu dormia muito mal, eu tomava tipo uns 3 energéticos, dependendo do dia. Era sempre 2, 2 era quando eu estava muito feliz, não era muito fácil de acontecer, eu tomava tipo 1. Foi mais ou menos na metade do ano passado que eu não estava me sentindo que eu ia conseguir me colocar na área. Hoje eu já estou muito mais tranquilo sobre isso, eu imagino que daqui para O frente rapaz negro no jardim. eu vejo uma esperança no fim do túnel, mas foi quando eu tava realmente esse dia que eu tava me desconectando um pouquinho de onde eu tava querendo trabalhar em si, no audiovisual. Eu tava pegando um trabalho de, sei lá, de cotidiano, de rotina, assim, e que eu tava sentindo que, poxa, será que é isso mesmo que eu tô querendo? Mas eu não sinto que foi um negócio que eu cheguei a desistir, mas eu me questionei muito. Eu acho que foi o mais próximo que eu cheguei de uma estagnação de onde eu tava. Carol Inácio. Eu já achei que eu nunca mais, assim, eu fosse, sei lá, ser comunicadora. Estagnar, mais ou menos. Assim, Isso. Que eu achei que eu nunca mais fosse nada da comunicação, sabe? E eu morava em Colatina ainda, e foi em 2021 que eu sofri um caso de racismo muito grave, tipo assim, extremamente grave, e chocou a cidade, e eu fui parar em todos os jornais. Eu fui colocada no dia do meu aniversário, eu fui colocada num grupo de WhatsApp com 120 pessoas, e muitas pessoas que estavam ali estavam pegando fotos minhas e cometendo todo tipo de racismo que você imaginar, desde o mais básico, assim, que é o macaca, gorila e chimpanzé, na verdade, até uma coisa assim, a gente vai te ver na rua e a gente vai te cacetar. E aí, então, nesse dia, para mim, foi uma baixa terrível, e eu sei que o motivo foi porque eu sou uma pessoa que está ali na internet, que é uma pessoa ativista, que fala para mulheres gordas e negras. Então, sempre que a gente vai na defesa desses direitos, a gente é atacado, né? E aí foi aí que eu pensei assim, cara, acabou para mim, porque eu não vou aguentar mais uma porrada dessa, né? A pandemia foi assim, muito difícil para esse ramo. A gente ficou sem trabalhar dentro disso, assim, mais de um ano. A jovem de cabelos nessa longos. época da pandemia, eu trabalhava na produção de um grande festival que acontece em Minas Gerais. E aí é um festival que envolve artistas internacionais. E nesse tempo foi assim, era um trabalho que eu tinha anual, era um contrato anual. E eu fiquei o tempo todo assim, tá, e aí, esse lockdown acaba com... A gente não tinha noção do que era a pandemia, né? Esses 6 primeiros meses, principalmente. E aí eu comecei a me dedicar com outra área profissional, porque eu não sabia quando eu voltaria, né, trabalhar com isso. E me pegou muito porque eu tinha uma filha, minha filha era pequena, eu tenho uma filha, ela tinha 3 anos, e aí, cara, foi muito difícil, porque assim, eu não sabia como que eu ia viver o próximo mês, e eu tinha uma criança. Quando a gente joga na posição errada no jogo, A jovem a morena. gente se sente inadequado, a gente sente que a gente está fazendo a coisa errada. Aí você descobre que você só está jogando na posição errada. Se você for goleiro, vai dar tudo certo. Então, dentro desse game, assim, da vida, de descobrir essas coisas, eu fui encontrando onde eu deveria estar e onde eu não deveria estar. Então, eu acho que
isso me ajudou a entender e me dar permanência também, porque sim, já teve vários momentos que eu duvidei, principalmente financeiramente mesmo, né? Porque eu tinha que dar certo, eu não tinha escolha, eu tinha que ter um trabalho, não podia ser uma coisa que eu fizesse porque eu gostava ou porque eu achava só legal, sabe? Deveria ser a minha fonte de renda. Então, se não fosse a minha fonte de renda, se não pagasse as minhas contas, eu teria que desistir e mudar o plano, né? Então, eu lutei muito para isso não acontecer. Carol Inácio. Saúde mental e profissional? Como é que você consegue criar uma relação entre os dois assim? Eu sou PJ, né? Eu acho que quando a gente inicialmente é PJ, a gente não tem uma saúde mental tão boa, mas depois a gente passa a equilibrar os pratinhos de uma forma muito madura. E eu acho que tem uma virada de chave aí, que é sobre saúde mental, que é como a gente olha para o nosso trabalho, mesmo ele sendo PJ. Então, passar a olhar como uma empresa, sabe? Um investimento. Eu acho que olhar assim deixou minha saúde mental mais tranquila. Mas aí é aquilo, para a saúde mental da gente fluir bem, a gente precisa de uma boa rede de apoio, amigos e ter a terapia em dia, assim. Sei que não é acessível para todos, mas a terapia foi o que me salvou também, porque eu não sei, assim, eu acho que eu nunca cheguei a pensar que eu gostaria de morrer, mas em algum momento eu pensei que eu não fosse nunca mais trabalhar com nada e pegar uma depressão, assim. Não sei se o termo é certo de falar pegar uma depressão, mas tipo assim, ter essa doença, entendeu? Tem dia que eu quero levá-la para o trabalho só para ficar um pouco mais com ela, A assim, jovem dos mas cabelos longos. esse ano a gente ainda tá indo pro mês 4, mas eu tô tendo muito mais tempo com ela, mas sempre foi uma loucura, assim. Eu sou aquela pessoa que eu pego uma cartolina no meu quarto e faço, tipo assim, em épocas do ano, nesse momento eu não fiz ainda, mas vou chegar lá, divido assim os dias da semana com o que eu tenho que fazer e que horas eu vou fazer o quê, porque é uma loucura mesmo, mas eu tenho com quem contar e são pessoas incríveis. Minha vida pessoal já tava meio ruim, e aí eu chegava lá, era pior. Aí teve um dia que eu surtei, A tipo, jovem dos eu tava cabelos bem ondulados. fisicamente, tipo, eu comia mal lá, eu comia, esse dia eu tinha comido bem. Então, assim, não foi culpa disso, eu só passei muito, muito mal, assim, eu comecei a chorar, não é nem que eu passei mal, eu comecei a chorar, eu só sentei no chão, não tinha força pra levantar, eu cheguei no postinho, eu tava mole, tipo, as meninas tiveram que me segurar, e não era nada, tipo, falaram que era dengue, aí depois falaram, não, não é, e não era dengue, porque se fosse dengue eu tinha ficado uma semana, tipo, eu fiquei 3 dias mal, e, tipo, eu ganhei um atestado de 1 dia só. Eu pensei, né, e se eu desistir de tudo, haha, mas aí me demitiram, não fui nem eu que me demiti, eu fui demitida. Aí eu melhorou a minha vida, assim. A pessoal ficou ruim um tempo, agora depois deu uma melhorada também. Mas em termos de estágio, melhorou bastante, assim. Nessa época eu achei que eu ia ter um burnout fudido, assim. Porque eu acho que foi um princípio, não chegou a ser, porque depois passou, né? Mas se eu tivesse continuado, eu acho que... A jovem dos cabelos longos. Passado, super recente, eu fraturei o pé também. E aí foi uma época difícil, porque eu tinha muito trabalho fechado. Era a época, inclusive, que eu mais trabalho no ano. E aí eu fiquei 2 meses imobilizada. Eu fiquei bem doida da cabeça, porque eu não sabia quando eu voltaria a trabalhar, se esses projetos que eu tinha fechado, eu ia ficar com eu ia fechar uma porta, porque eu não cumpri aquilo. Claro que foi um acidente, né? Então todo mundo entendeu, mas o emocional da gente no momento, né, passa várias coisas na cabeça e fica muito instável. E foram esses 2 pontos mais marcantes, assim, sobre instabilidade na saúde mental. Mas recuperei muito rápido, graças a Deus, deu tudo certo. E é isso, hoje eu tô estável. A jovem morena. Quando você entende que você pode falar de um outro jeito, que você pode se posicionar de um outro jeito, quando você vê principalmente mulheres fazendo o que você quer fazer, isso vira um lugar de refúgio, isso vira um lugar de falar, então eu consigo fazer isso, sabe? Não fica te minando. Eu senti que trabalhar muito tempo com os homens que eu trabalhei minou um pouco a minha confiança. Eu fui diminuindo a minha confiança e fui diminuindo o meu tamanho mesmo. E aí, quando eu me cerquei
de mulheres, eu senti que isso cresceu e me fez ser uma profissional melhor. Tenho certeza que vou estar me O Rapaz Negro. virando um pouquinho, fazendo outras coisas por fora do audiovisual em si, mas eu acho que o principal hobby, a principal coisa, o meu amor em trabalho assim, que é um pouco difícil criar, eu acho que vai ser o audiovisual. Eu me vejo muito futuramente trabalhando com ele. Sim, eu acho que vai ser o que eu vou fazer mesmo durante a minha carreira profissional. Eu acho que é o que eu escolhi fazer. Eu estou feliz com isso, me sinto muito realizada fazendo isso. Me sinto realizada ganhando dinheiro fazendo isso. Eu acho que é a melhor parte, você ser paga por uma coisa que você já gosta e poder desenvolver seus projetos. E sim, eu acho que é um plano de futuro, de carreira mesmo. Carol Inácio. Eu diria para as pessoas que são pessoas como eu, assim, né, no físico, no tipo de cabelo e tudo mais, para essas pessoas não desistirem, para essas pessoas se espelharem em pessoas que são parecidas com elas, para elas não se iludirem com a vida na internet. A vida da internet não é real. Às vezes a gente só quer colocar um recorte ali, sabe? E às vezes a gente tá com a cabeça lascada e eu misturo um pouco de tudo. Um pouco de desgraça, um pouco de paz. Carol dá um leve sorriso. Tela preta. Em letras brancas, Caminhos. Fim. Créditos selecionados. Um filme feito por Camila Rodrigues Rosado Leite, João Paulo dos Santos Ferreira, Mariana Estela Braz Ribeiro, Samanta Pedroso Campos, Sara Souza Bendia, Vinícius Rodrigues de Oliveira e Vitor Jesus de Araújo. Para todas artistas em seus caminhos.